Olá, meus queridos. Nós vamos aprender um pouquinho agora a respeito do gênero textual conto. E hoje essa aula é um pouquinho diferente, mas espero que você goste. E a tia vai precisar aqui usar a apresentação, tá bom? Então vamos lá. Preparado? Nós vamos estudar agora o gênero textual conto. Os contos, eles são o quê? Eles são narrativas curtas que possuem diversas modalidades que variam conforme os seus enredos. Então, ou seja, o conto, ele é uma história mais curta, ele não é longo. O que mais nós temos como característica? Ah lá, ele é uma narrativa curta, porém ele tem que ter começo, desenvolvimento, o clímax, que nós vamos ver o que é, e o fim, tá bom? Então, vamos ver. Olha só, o que não pode faltar em um conto? Não pode faltar um narrador, porque se nós estamos contando uma história, se nós estamos fazendo uma narrativa, é imprescindível que haja aí um narrador. Esse narrador, ele pode ser tanto personagem quanto observador. Personagem quando ele mesmo está contando a história e também participa dessa história. E narrador é quando o narrador observador é quando ele apenas conta a história, mas ele conta tudo na terceira pessoa, ou seja, ele não participa. E quando ele é personagem, ele participa, ele conta na primeira pessoa. Eu fui, nós somos, então eu vi isso, nós vimos. Ou então observador. Ele esteve lá, ele viu, ok? Personagens, não pode faltar personagens. São poucos, não há muitos personagens, porque como a narrativa ela é curta, né? Como a narrativa ela é curta, são poucos personagens, ok? Numa narrativa, ela sempre acontece num local. Então, num conto, a gente também tem ali uma situação a respeito do local onde acontece. Então, as características a respeito desse cenário, desse local. Nós temos também a indicação do tempo. Como a narrativa ela é curta, pessoal, o tempo também ele é um recorte reduzido. O que isso significa? Você não vai ficar contando lá, que o conto não vai relatar, não vai passar uma informação para vocês de uma história que aconteceu durante 30 anos da vida do personagem. Não, é um corte reduzido. O conto é um acontecimento. E nós vamos ver mais informações a respeito disso também, que é muito importante. Que vai ficar mais claro para a gente a importância disso. Então, continuando do que não pode faltar, enredo, história, narrativa, ela tem um enredo. O que isso significa? Enredo, pessoal, é uma sequência de acontecimentos. Ou seja, então, são várias coisas, vários fatos que vão ocorrendo em sequência e isso forma o nosso enredo. O conflito, como a narrativa do conto, ela é uma narrativa curta, o conflito, ele é apenas um. Então, no geral, o conto, ele não vai ter mais do que um conflito. O que isso significa? Um problema, uma questão a resolver, uma situação que está ali pendente para ser resolvida. Então, apenas um conflito vai haver. E o clímax? O clímax é o momento mais emocionante da história. É justamente quando você fica com aquela vontade de saber o que vai acontecer depois. E por fim, nós terminamos o nosso conto com uma conclusão e um desfecho. Sabe? Por que nós estamos aprendendo tudo isso daqui? Eu vou até voltar para a gente poder recapitular, para a gente não esquecer disso tudo, tá bom? Então, o que não pode faltar num conto? Bem, como eu estou contando uma história, não pode faltar um narrador, alguém que conta essa história. Não pode faltar também personagens. Falando sobre o narrador, não pode faltar narrador, e esse narrador ele pode ser tanto observador, ou seja, ele não participa da história, ele só está contando a história, quanto ele pode ser também personagem, ou seja, ele participa da história, tá certo? E eu tenho outros personagens. Tenho personagens. Esses personagens, eles são poucos, no sentido de que, como a narrativa é curta, não dá tempo de incluir muitos elementos, muitos personagens nessa narrativa. São poucos personagens. Mesmo que em quantidade seja representativo, por exemplo, a população daquela comunidade estava aflita naquela manhã. Então, ou seja, a população representa muitas pessoas.
Só que eu não tenho condições de, na narrativa do conto, especificar o nome de toda essa população, não. Então, quando eu cito uma quantidade de personagens, vamos dizer, acumulada, muita, mas ele é geral, né? Generalizada a informação. Muito bem, não pode faltar espaço, ou seja, o cenário, o tempo. Por que, que a tia está voltando nessas informações, turma? Porque é muito importante, vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê que a gente está estudando isso e o quanto isso vai ser importante. Então, nós já temos o narrador, nós já temos os personagens, nós temos um local onde acontece o cenário, né? E nós temos também o tempo, naquela manhã, naquela tarde, um dia qualquer, naquele dia de chuva, naquele dia de aula. Então, nós temos uma marcação de tempo e nós vamos ter o quê? Uma sequência de acontecimentos. Uma história, ela não acontece se não tiver uma sequência de acontecimentos. Então, nós vamos ter um enredo. Nesse enredo, ele vai trazer para a gente um conflito, ou seja, uma situação que precisa ser solucionada, que nós temos ali uma situação pendente que vai ser resolvida no desenvolvimento desse texto. Clímax, conclusão, que é o desfecho. O clímax é a parte mais emocionante. Eu quero ler com vocês, eu vou mudar aqui a janelinha, eu quero ler com vocês esse conto, que é um exemplo. Ele não é tão curtinho, mas ele é um conto bem bacana, só para a gente entender e se perguntar algumas coisas, tá bom? Então vamos lá, acompanha aí comigo a leitura. Tec, tec, mu, vacas que escrevem a máquina. O fazendeiro Geraldo tem um problema. Suas vacas gostam de escrever a máquina e ele ouve o dia inteiro. Tec, tec, mu, tec, tec, mu, tec, 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 mu. A princípio, ele não confia em seus ouvidos. Vacas que escrevem a máquina? Impossível! Vamos ver como que essa história continua. Tec, tec, mu, tec, tec, mu, tec, tec, mu, tec, 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 mu. Depois ele não acredita em seus olhos. Prezado fazendeiro Geraldo, o galpão é muito frio à noite. Queremos cobertores elétricos. Atenciosamente as vacas. Já não basta as vacas terem encontrado a velha máquina de escrever no galpão, agora elas querem cobertores elétricos? Nem pensar, disse o fazendeiro Geraldo. Cobertores elétricos, coisa nenhuma. Então, as vacas entram em greve, deixam um bilhete na porta do galpão. Desculpe, o galpão está fechado, não haverá leite hoje. Não haverá leite hoje, berrou o fazendeiro Geraldo. Ao fundo, ele podia ouvir as vacas. E o que ele estava ouvindo? Tec, tec, mu, tec, tec, mu, tec, 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 mu. No dia seguinte, recebe outro bilhete. Prezado fazendeiro Geraldo, as galinhas também estão com frio. Elas querem cobertores elétricos. Atenciosamente, as vacas. As vacas estão cada vez mais impacientes com o fazendeiro. Elas deixam um outro bilhete na porta do galpão. Fechado. Não haverá leite, não haverá ovos. Não haverá ovos, berrou o fazendeiro geral. Ao fundo, ele podia ouvir as vacas. O que essas vacas estavam fazendo, pessoal? Tec, tec, mu, tec, tec, mu, terec, tec, tec, mu. Vacas que escrevem, galinhas em greve. Quem já ouviu uma coisa dessas? Como posso tocar a fazenda sem leite e sem ovos? O fazendeiro Geraldo estava furioso. O fazendeiro pega a sua própria máquina de escrever. Prezadas vacas e galinhas, não haverá cobertores elétricos, porque vocês são apenas vacas e galinhas. Eu exijo leite e ovos. Atenciosamente, fazendeiro Geraldo. O pato, que não tinha tomado partido, leva o ultimato para as vacas. As vacas convocam uma reunião de emergência. Todos os animais reúnem-se em volta do galpão para bisbilhotar, mas nenhum deles consegue entender um mu sequer. E agora ficou pequenininho, mas acho que você vai conseguir ler, tá bom? Coloca aí na tela grande que você consegue ler. Vou me colocar aqui embaixo. O fazendeiro Geraldo espera pela resposta a noite inteira. Na manhã seguinte, bem cedinho, o pato bate a porta e entrega um bilhete ao fazendeiro Geraldo. Prezado fazendeiro Geraldo, nós aceitamos trocar a máquina de escrever por cobertores elétricos. Deixe-os na porta do galpão, do lado de fora, e nós enviaremos a máquina pelo pato. Atenciosamente as vacas.
fazendeiro Geraldo acha a troca um bom negócio. Ele deixa os cobertores próximo à porta do galpão e aguarda a chegada do pato com a máquina de escrever. E na manhã seguinte ele recebe um bilhete. Prezado fazendeiro Geraldo, o lago está muito chato. Queremos um trampolim. Atenciosamente, os patos. Tec, tec, quá, tec, tec, quá. Esse é um conto de Dorin Cronin. Gostaram do conto? Gente, eu achei muito bacana esse conto. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Eu vou voltar lá só para a gente ver se nesse conto tinha tudo para a gente dizer que ele é um conto, tá bom? Ele tinha narrador? Sim, ele tem um narrador, e tem alguém que estava contando tudo que estava acontecendo. Que ia bilhete para lá, bilhete para cá, o fazendeiro, as vacas, as galinhas, o pato, enfim, ele estava contando. Esse narrador, ele é personagem ou ele é um observador? Se você disse que ele é observador, você acertou, porque realmente ele não participa da história, ele só está narrando, só está contando a história. Haviam personagens nesse conto? Sim, vacas, galinhas, fazendeiros e uns patos. Tinha um espaço, um cenário? Sim, o galpão, e depois fala um pouquinho lá no finalzinho do lago, né? Mas o galpão foi a cena o tempo todo do nosso conto. Tinha um tempo? Sim, ele começa, né, contando que ele tinha um problema, as vacas, e aí ele conta, né, que numa noite ele ficou aguardando até o outro dia seguinte, então, ou seja, tem uma marcação de tempo. Tem uma sequência de acontecimentos no enredo? Com certeza, né, pessoal? Então, é essa sequência de acontecimentos que chama a nossa atenção. Qual que é o conflito desse conto? Bem, o conflito é que as vacas acharam a máquina e elas gostavam de escrever e começaram a fazer exigências a partir da possibilidade de se comunicar com o fazendeiro de uma forma que ele entendia. E qual foi o clímax? O clímax da história é quando justamente o fazendeiro resolve que não vai, ele resolve que não vai dar os cobertores e as vacas então também resolvem lá fazer sua reunião. E a conclusão, muito bom o desfecho, né? As vacas e as galinhas ganharam seus cobertores, mas o pato ficou com a máquina de escrever. Esse foi o desfecho. Depois de nós avaliarmos esse conto, de aprendermos com ele, agora é a sua vez. Lá na página 42, você vai ter uma proposta de atividade para você escrever o seu próprio conto. E esse conto, pessoal, vai ser muito bacana, porque você vai escrever o conto e você vai depois compartilhar. A tia vai fazer a correção do conto e depois a gente vai compartilhar com os colegas. Depois que nós compartilharmos com os colegas, nós vamos organizar uma forma de cada um fazer a narração, contar a sua história, o seu conto, para os alunos de outras turmas. E vai ser muito bacana, pode ter certeza. Então, capricha no seu conto. Para que você possa escrever um conto bem bacana, o que você precisa primeiro? Lá na própria página 42, você tem um espaço para você fazer a preparação do seu texto. Eu tenho falado muito com vocês o quanto é importante a gente preparar o nosso texto, na verdade? Então, você vai preparar o seu texto escrevendo lá naqueles boxes que estão na página 42. Quem são os seus personagens? Aonde ocorreu a história que você vai contar? O que aconteceu? Qual é a parte mais interessante da história, mais empolgante, que é o clima? Quando aconteceu esse fato, o tempo, e como termina o desfecho, ou seja, vai colocar tudo que tem num conto. Você vai fazer a organização desse seu texto nesses boxes, e depois você vai escrever o conto. Aí você vai passar ele, vai me passar ele para que eu possa fazer a análise e devolver para você, para que você possa copiar no livro, combinado? Então, muito bem. Você vai fazer as atividades. Ah, tá. Da página 42. Eu trouxe aqui umas dicas também para te ajudar no seu curso. Vou me colocar aqui também aqui em cima. Isso aí. Então, assim, para começar, você pode começar com algumas dessas expressões. Por exemplo, não precisa ser necessariamente. Então, no começo, você pode começar com era uma vez, certo dia, um dia, numa manhã, certa noite, um belo dia, numa festa. O meio, lá no desenvolvimento do seu conto, você vai fazer então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de. E para encerrar a conclusão do seu texto, você pode usar esses termos aqui. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso.
Então, ou seja, essa daqui, pessoal, são apenas sugestões de como você pode fazer, de sugestões de termos que você pode usar no desenvolvimento e na escrita do seu texto, são só sugestões. O que eu recomendo para você? Que o seu ponto tenha pelo menos 3 parágrafos. Um parágrafo inicial, um parágrafo de desenvolvimento e um de conclusão. É claro, se você colocar mais 1 ou 2 parágrafos, vai ficar bem interessante, porque com certeza você vai ter um enredo mais com mais informações, vai ser bem interessante. Então, essas são as nossas atividades, você vai fazer a página 42. Na página 42 também tem o Faça Você Mesmo, que é uma Palavras e Arte para o Brasil. Joab já fez, ficou muito bacana, viu, Joab? E vocês vão fazer também, manda para a tia. E vamos encerrar o nosso conteúdo do capítulo 2 com a página 44 e 45. Então, nós vamos fazer da página 42 até a página 45, tá certo? E aí, por hoje, em português, é só, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até logo. Qualquer dúvida, me procura. Espero que você tenha gostado dessa aulinha diferente, tá bom? Beijo para você. Tchau, tchau, tchau. Um ótimo final de semana e um feliz Dia das Mães.